Olá, meus meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto ligado à área de evolução, tá? Eu estou dentro de uma nave, parece uma nave espacial, só que aqui é um submarino, dentro do ambiente marinho, que é o berço da vida do planeta, já que a gente está falando sobre o histórico da vida, um processo de evolução, né? E falando sobre os grandes pensadores. Então, nós vamos ver agora a máxima, que é o primeiro bloco, nós falamos basicamente de alguns pensadores e principalmente do trabalho de Jean-Baptiste Lamarck, a sua história. Não foi uma história de final feliz, né? Infelizmente. Mas aqui temos o trabalho também de um gigante na área da ciência, muito divulgado, que é Charles Darwin, né, cuja máxima do seu trabalho, né, é o desenvolvimento da ideia da chamada seleção natural, mostrando que a natureza não tem pena de ninguém. Né? Se você não estiver dentro daquela palavrinha que é a máxima do nosso planeta chamada adaptado, a natureza vai te ceifar. Né? Então a natureza não tem dó de ninguém. Oh, tadinha, bonitinha, fofinha, que é lindinho. Meu filho não sabe correr, não sabe se virar, não é adaptado, morre. Essa é a lei do nosso planeta. Tá? Então ela é muito severa em relação ao que se faz aí. Tá? Então vamos apresentar agora com relação para vocês o nosso sistema de postagem aqui. Deixa eu ver se está legal aqui para a gente poder apresentar para vocês. Isso. Então vamos lá. Bonitinha essa apresentação aqui, ó. Nós vamos contar então aqui a vida no trabalho de Darwin, de Charles Darwin, e aqui, nesse negocinho desse espaço apresentado aqui, foi uma das citações do seu trabalho, dos passos que são chamados tentilhões, então cotovias, né, que foi apresentado, observando isso, essa máxima no trabalho dele em relação às Ilhas de Galápagos, que foi um dos grandes elementos que deu um destaque mesmo, deu uma grande força às reflexões, né, diversas que Darwin tinha, né, na sua apresentação. Então vamos lá. Qual é a importância dos trabalhos de Charles Darwin? Vamos começar. Charles Darwin foi conhecido como o pai da evolução. É um título que assim, distorce um pouco a realidade, que dá a ideia que parece que ele inventou tudo. Na realidade, a evolução, vocês viram no primeiro bloco, que a ideia pré-socrática, quer dizer, lá dos tempos de grego, já se falava da possibilidade de seres vivos se transformar, né, em função do tempo. E depois outros pensadores, como George Buffon, depois Lamarck, aquela coisa toda, e até o próprio avô dele, né, Erasmo Darwin, vai ser colocado para vocês em efeito de histórico e resgatar, influenciaram a vida desse homem, que ele foi embasando as ideias dele em função do tempo. E bota tempo nisso, meu filho. Ser pesquisador dá trabalho pra caceta. E esse homem aqui foi muito paciente, foi muito cauteloso, né? A palavra séria dele foi cauteloso. Ele não teve pressa de apresentar uma ideia, ele teve pressa de fundamentar o seu pensamento. Ele teve cuidado de fundamentar o seu pensamento. E demorou pra caceta, viu? Foi pequena essa história, não. Vamos lá, ó. Decodificando o que está sendo colocado aí no texto para vocês. Ele foi um naturalista inglês, né, que, através da sua teoria sobre a evolução, mudou o pensamento de vários campos ligados à área da biologia e também da antropologia, que é estudo do homem, né, esse efeito aí. Ele foi o primeiro a desenvolver e publicar uma teoria científica de seleção natural, desenvolvendo através de uma teoria testável. Essa foi a grande beleza do trabalho de Darwin, que é com referência a apresentar um livro, né, e que nesse livro tem várias citações do que a pessoa pode fazer para demonstrar a lógica, né, do seu pensamento, da sua forma de ver a parte do mundo, de uma forma diferenciada, mas uma forma testável. E isso para a ciência é maravilhoso, porque a coisa não fica só no blá blá blá, né? Ele tem uma coisa de lhe acompanhar na prática, né? E a ciência gosta muito de prática, né? Ele não gosta de coisa muito teórica, não, que fica uma coisa assim meio sem sustentabilidade ou credibilidade, que é a palavra mais adequada para isso. Então, se você puder demonstrar, né, isso de forma experimental, fica mais aceito. Tanto é que o trabalho dele não ficou restrito ao meio acadêmico, ele virou um best-seller. Essa foi outra parte surpresa que eu vou colocar mais para frente, para vocês verem o que aconteceu historicamente com esse homem. Viu? Então vamos lá. A outra coisa que é cunho, que é muito legal a gente também abordar aqui com vocês, é a referência em relação a assuntos que são de discussão. Né? Aí você tem a ideia máxima no trabalho de Darwin, do que é colocado. Né? Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem é o mais inteligente. É aquele que melhor se adapta às mudanças. Repare que a palavra adaptação aqui é o forte da coisa. E o planeta, como fala assim, não tem dó de ninguém. Se você não tiver apto, se não tiver adaptado, né, às circunstâncias ambientais que você vive, você vai ser ceifado. Você não consegue sobreviver de jeito nenhum. Né?
Agora, a parte dessa ideia dele, que é a ideia da seleção natural, parte desse princípio, né? A natureza seleciona os mais adaptados, os mais aptos a sobreviverem, e esse sistema de ser os mais aptos não significa dizer que ele tem que ser o mais forte ou mais inteligente, que são desvios, né? Que algumas pessoas, como o caso Hitler, né? Historicamente, ele usou a ideia de Darwin de uma forma deturpada. Ele falou que o povo germânico, a raça ariana, né? Ela era superior, ela era mais adaptada, ela era mais inteligente, portanto, a mais forte do planeta, e o resto tudo é porcaria, né? Que negro teria que ser eliminado, judeu teria que ser eliminado, e o restante ficava como escravo do povo alemão. E aí dava essa ideia de epigenia, né? De ter uma raça, né? Parece coisa de cachorro, uma raça superior em relação às demais. E tem muita gente que, infelizmente, pensa assim. Então, para você quebrar isso, né, porque está dizendo, como é que você poderia dar um exemplo prático da citação acima, que não é essa ideia de fato, fala assim, mas quem é o mais forte realmente é o que fica. Né? Isso é relativo, porque, por exemplo, aqui no planeta você tem as lesmas, né, que é um bichinho molengo, ele é um molusco, molenguinho, tá? Desliza em cima da sua própria gosma, é mais antigo que os dinossauros e está aí até hoje. E eu não vejo nenhuma lesma levantando ao teto e falando, aqui, ó, sou fortão, bonitão, sou inteligente. Não, meu filho, ele vive a vida dele em paz, na boa, come detritos, come pedaços de gravetos, de folhas que estão caindo no chão e segue de boa a vida dele, na maior paz possível. E está perfeitamente adaptado ao ambiente em que ele está situado. Lógico que você pegar uma lesma e colocar no deserto, já era, meu filho, porque ele precisa de ambiente úmido, precisa de um ambiente que tenha detritos, vegetal, cada qual no seu devido lugar. Tá? Então, para as condições daquele local onde ele vive, ele está perfeitamente adaptado. É isso que você tem que levar em consideração para derrubar qualquer desvio desse tipo de pensamento que foi colocado por Darwin. É um convite a um efeito de uma reflexão e debates tipos diversos que existem aí. Tá? Aí vem uma parte legal de Darwin, que é contando a sua história, coisa que os livros didáticos não perdem tempo, e eu acho até bastante pertinente a gente falar um pouquinho disso, para você ver que a vida particular de cada um não sempre é um mar de rosa, não, se enfrenta muita coisa. Né? E aí o livro ele seca os assuntos, a parte mais legal que tem é o documentário da vida de cada pensador, no que passou, não foi um mar de rosa. Só falar, esse negócio aqui é legal, o cara que fez isso, mas para chegar lá, meu filho, suou muito, né? Sofreu muito essas coisas. Então vamos pensar um pouquinho da imagem de Darwin, né? Com o pequenininho, ó, simpáticozinho. Quando tinha apenas 8 anos de idade, a mãe de Darwin faleceu. Em 1818, um ano após a morte da mãe, ele foi enviado à escola da cidade, onde ele não se interessava por matéria nenhuma, e sim em colecionar minerais, adorava pedras, diferentes tipos de pedras, gostava de insetos, colecionava insetos, ovos de pássaro, pele, pela caça, né? Gostava de caçar, gostava muito de cães e também gostava de ratos, né? Fazer efeito de ideias de coleção de rato, aquelas coisas. Tinha uns ratinhos na casa dele lá que ele gostava de fazer. Reparem o engraçado nessa história. Não gostava de escola. Era um aluno, assim, inquieto. Tá? Ele se desinteressava rápido. Por que ele desinteressava rápido? Porque ele aprendia rápido demais. O que levava aqueles alunos a ficar anos, você fala 2 mais 2, aluno, para falar 4, ele falou, meu Deus do céu, não dá para ficar nesse ambiente, não é muito ruim. Então, ele era assim, vamos dizer assim, como é que fala? Ele era revolucionário, assim, irrequieto nesse ambiente e não se interessava, não. Tá? Não gostava de escola, não. Portanto, não gostar de escola chega a ser uma atitude inteligente. Né? Porque às vezes a gente fala, é um aluno, o cara é maluco, é aquela coisa toda, não adaptado, mas às vezes é porque o aluno é muito inteligente, ele aprende rápido demais e não tem paciência em relação aos outros colegas e ele se desinteressa. Parece um patropi da vida, sabe? Ó, tô indo, legal, sem crise, aquela coisa toda, mas não gostava, não. Mas a capacidade dele de aprendizagem chegava a ser até irritante, né? Porque os outros levavam um século para aprender, ele aprendia rápido demais. Darwin ajudou seu pai como médico aprendiz no tratamento dos pobres. Se interessando pela profissão, ele foi estudar, né, depois, mais tarde, medicina na Universidade de Edimburgo. Naquela época não tinha universidade, não tinha vestibular não, viu, gente? Naquela época era direto, podendo pagar, pagava, então ele já entrava direto na faculdade. No entanto, ele desistiu da ideia ao ver a forma de como eram feitas as cirurgias, o que lhe causou grande aversão. Meu filho, até eu, se eu tivesse no tempo de Darwin e passasse pela situação que ele passou, eu desistia na hora. Porque o professor fez uma sacanagem com ele, né? Porque estava numa sala, chegou um paciente lá com a perna gangrenada, né? Aí ele pediu na ação de Darwin para segurar o paciente, botar
um torniquete na boca do sujeito para ele poder morder aquela coisa. Entrou com a serra e serrou a perna do indivíduo na frente dele, o cara berrando no ouvido dele, falou: Deus que me livre e guarde com essa porcaria de profissão. Ele teve uma aversão desgraçada, porque ficou isso aqui marcado há muito tempo, o terror, né, de ver aquela situação. Falou: se medicina é dessa forma, eu não quero ser médico. Não. Então aí é complicado, né? Por que ele se desinteressou por medicina? E o pai dele ficou puto da vida com ele e falou: porra, filho, mas que saco, você tem uma grande chance de fazer aquela coisa lá e vai deixar de ser médico por uma coisinha dessa? Coisinha! Uma coisa violenta daquela, de poder ver como é que se procede daquela forma, que naquela época provavelmente não tinha efeito de anestesia. Né? Esse negócio foi bem mais para frente que criou esse problema, chama os efeitos anestésicos. Então a coisa era cruel mesmo, né? Entrava na amputação no sangue frio. E aqui tem um trabalho dele, eu tenho esse livro aqui, A Origem das Espécies, né? De Charles Darwin, que é muito interessante, virou um best-seller. Porque não se limitou essa publicação do livro, né? Em relação. Isso é livro atual, viu, gente? A capa do livro era mais austero, uma cor só, não tinha essas imagens bonitinhas, essa capa linda que está aí, né? Mas esse livro passou por várias edições do que foi apresentado. Quando foi apresentado esse livro para a gráfica, ele não acreditou, não. Ah, isso aí vai morrer na prateleira, ninguém vai querer ler essa porcaria, não é livro acadêmico. E virou um best-seller. Depois eu vou contar de novo essa historinha mais para frente para vocês aí. Tem muita coisa bacana para revelar para vocês. Então, vamos falar sobre Darwin, como é que ele era. Ó. Então, ele deixou de lado a medicina e aprendeu taxidermia. Taxidermia é a capacidade de poder fixar os seres vivos. Ele faz uma espécie de um empalhamento, né? É como se morresse um bicho, ele tira todas as estruturas dentro do bicho, deixa somente o essencial, o couro dele, trabalha ele quimicamente para ele não sofrer decomposição, e aí faz um empalhamento, né? Botando ele da forma mais, vamos dizer assim, anatômica possível, do jeitão que ele é, para não deixar ele cheio demais, muito magro demais, deixava ele no jeitão. Mas ele aprendeu isso com um ex-escravo, olha que engraçado. Darwin teve um negro escravo exclusivo para ele, né? Chamado John Edmondstone, né? E que lhe contava muitas histórias sobre as florestas tropicais da América do Sul que fascinavam o jovem estudante. Então ele era doido para viajar, porque ele contava tanto bicho, tanta forma diferente para ele. Ele falou: rapaz, deve ser a coisa mais legal do mundo você estar nesse tipo de ambiente, né? Porque ele já era apaixonado por várias coisas da natureza, inclusive inseto, né? Vem uma pancadinha que eu queria ver com vocês aqui, por isso que é uma situação problemamente muito pesada, né, para isso aqui, que eu chamo para efeito de convite nos alunos, é exatamente isso aqui. Ó. Se você entrar na esfera de pesquisador, você sabe que pesquisador ele corre um risco danado, principalmente nas áreas em que ele vai investigar, né, em busca da verdade científica. Se você descobrir uma coisa que incomoda muita gente, você vai ser taxado como doido. Se as coisas que você fala que incomodam muita gente, você vai receber esse tipo de doido inicialmente. Você tá doido falar um troço desse, isso é um absurdo. E depois você mostra a pessoa que você tem razão naquilo que você fala, você passa de doido para gênio. Então você tem que ter uma estratégia de ir conquistando a coisa aos poucos. Você não pode ser afobado demais, senão você vai se queimar. E foi exatamente o que Darwin foi. Ele foi muito inteligente para que a ideia dele não chegasse assim como se fosse um rolo compressor. Sabe? Ele foi apresentando aos pouquinho, foi conquistando, foi seduzindo a pessoa de várias formas, de modo que quando ele já estava assim na frente, né, poder depois divulgar a ideia dele, já o pessoal já tinha uma aceitação, fala, mas esse cara é muito fera, ele é muito bom. Então ele não pode estar dizendo que é abobrinhas. Né? Mas vamos partir desse princípio assim, vamos dizer que você está assim aquele euforismo, fala, não, eu fiz uma descoberta fantástica, eu tenho que revelar isso rapidinho para pessoas, olha o que ele diz aí. Ó. Se você tivesse uma ideia, né, que escandalizaria a sociedade, você aguardaria para si? Eu vou te dar um exemplo de escândalo que escandalizaria a sociedade. Duas coisas que são assim, mortais, né, que colocam a sua vida até em risco. Aí. É ligado a princípio religioso. Vamos considerar aqui uma hipótese de que o Alcorão, né, que é a ideia do islamismo, aquela coisa toda, que a existência de Maomé é ficção. Aquilo nunca aconteceu. Né, que aquilo é uma estratégia que as igrejas utilizam para dominar a cabeça das pessoas e, na realidade, aquilo, de fato, é só invenção humana como domínio de massa. E você tem como provar aquilo. Né? Vamos considerar uma outra forma também, que a crucificação de Jesus Cristo, né, foi também um processo fictício. Na realidade, ele não foi crucificado, aquela coisa toda, e que na realidade ele escapou da pena e casou com a pessoa, teve filhos, aquela situação toda, e casou até com Madalena, né, como assim dizer, e teve filhos com ele, foi um processo à parte,
mas a própria igreja modificou o histórico dele para criar um sistema de enlace, né, de dependência da igreja, como um processo cruel de recursos, né, financeiros, e sustentar toda aquela galera religiosa, né, baseado na fé das pessoas, e que realmente aquilo foi real. Você acha que você vai passar barato em relação a essa citação, falar que tudo isso é mentira? Então, morre, entendeu? Se você não tiver uma estratégia para contar isso de uma outra forma, de maneira que vai conquistando as pessoas, que aquilo que você vai fazendo é como se você estivesse dosando uma pessoa para chegar a aceitar aquela verdade que você está falando, diante das informações que vai colocando, porque até mesmo se você tiver uma informação real na mão, eles vão destruir. Ele vai acabar de vez. Não, nem pense em mexer com isso. Por isso que fala, se você tiver uma ideia revolucionária na frente, o primeiro título que tu vai receber é de doido. Doido, possuído, tá, capeta, anticristo, aquela coisa toda. Eles vão te massacrar. Né? Legal nisso. Na parte islamismo, então, vou te contar, vai aparecer uns 300 caras com bomba na ponta da sua casa, levando sua família toda, assim, para os ares, que o cara fala, vou ser santificado. Eu mato aquele desgraçado ali que está duvidando do islamismo, e eu vou para o céu ter lá minhas virgens lá em cima, conforme eles acreditam. É uma questão de fé particular de cada um. E isso também não pode ser colocado, né, como uma situação leviana. Ah, isso é besteira, o cara que é isso. Não, cada qual, meu filho, com a sua capacidade de crença. Isso tem que ser respeitado. O que você não pode ser é extremista. E tem muita gente, né, espalhada pelo mundo todo, que é extremista. Entendeu? Se ventilar essa ideia falando que isso é mentira, eu não estou falando que é mentira, eu estou falando de o que é escândalo. É totalmente diferente, né? Porque isso aí realmente, eu quando escutei isso do meu professor, eu falei, rapaz, ia ser um escândalo. Né? Você vê uma situação dessa acontecendo com determinadas pessoas. É igual aqueles malucos, né? Que tem, vou te mostrar o que realmente escandalizou. Porque tem determinados caras, somente na França, que eles são desenhistas e eles assim não respeitam nada. Então esses desenhistas, teve uma hora lá que aconteceu de ele mexer muito com o negócio da ideia islamista, né? E pegava Maomé, fazia pouco caso de Maomé, sabe? Brincava com charges que eram ofensivas, né? Da crença de cada pessoa. E aí o que o cara aconteceu? Ele chegou lá dentro e matou todo mundo. Pegou uns 3 caras islamistas lá com a entrada do céu, metralhando todo mundo ali dentro. E aí criou aquele impacto no mundo inteiro. O pessoal falou, porque eu sou assim, aquela coisa. Falam que as pessoas não podem ser da assim, mas a questão é respeito. Não se desrespeita a fé de cada pessoa, cada um no seu devido lugar. E ali eles foram extremamente deselegantes, né, brutais em relação a ele. A palavra é brutal mesmo. Porque tem cenas ali, meu filho, que são impactantes. Né? E o cara fazer pouco caso de Jesus Cristo com relação a Deus, fazer chacotas pesadas, né, de relação assim, ó, de desrespeito. Você vê um desrespeito muito grande. É como aconteceu, meu filho uma vez mostrou uma camisa, né, em que Jesus Cristo aparece com as unhas pintadas, né, com a feição, vamos dizer assim, de mulher, apontando para uma camisinha. O coração de Cristo foi substituído por uma camisinha e ele mostra o efeito e o Jesus Cristo de brinco. Eu falei, porra, cara, isso é sacanagem para quem acredita, né? Quem tem toda a filosofia histórica da possibilidade de Cristo e transforma ele num homossexual. Isso é um desrespeito. Isso escandaliza. Então isso gera impacto danado. Eu falei, filho, você não prestou atenção nessa imagem que está mesmo escurecida? É a imagem da cabeça da pessoa escurecida. Isso é desrespeitoso. Então não se mexe com isso de jeito nenhum. Por isso que você tem que saber, né? Você tem que saber dosar. Mesmo que você tenha a verdade, vamos assim, na sua mão, que você descobriu uma coisa realmente que é inédita, você tem que ter muito cuidado na citação, né? Do que vai ser colocado aí, para você não gerar esses impactos. Né? Você tem que ter uma forma inteligente de ir apresentando isso aos poucos. Se você de fato detém uma informação que realmente é extremamente importante, mano, você tem que saber dosar. Essa é a importância, né, da área de um bom pesquisador. E Darwin, nesse ponto aí, ele foi genial. Viu? Ele não teve pressa. Darwin se tornou um participante ativo da sociedade estudantil naturalista. Ele era muito dinâmico. Você pensa uma coisa que Darwin tinha de legal, era a capacidade dele de se inteirar em vários tipos de cursos, de vários tipos de movimentos, de uma forma bem interessante, bem interativa. Então ele foi absorvendo tudo que era importante em relação a suporte de conhecimento que lhe deu o desenvolvimento da sua ideia. Ele foi pupilo desse homem aqui, ó, pupilo de Robert Mundo Grande. Por quê? Porque era um aluno predileto dele. Ele era muito brilhante. Um dos primeiros a desenvolver a teoria de Lamarck, quer dizer, Lamarck teve influência também no pensamento desse homem, e também do avô de Darwin, que é esse homem que está aqui, ó.
Esse é o avô de Darwin, Erasmo Darwin, né? Sobre a evolução dos caracteres adquiridos. Então, repare que a citação da evolução dos caracteres adquiridos não é uma exclusividade de Lamarck. Ele teve discussão com os professores dele, aquela coisa toda, e aí ele só embasou, ele foi em busca de informação para colocar aquilo como verdade científica, né? Uniu-se às investigações de Graham sobre o ciclo da vida de animais marinhos, né? Por isso que esse marinho que eu estou falando, esse submarino meu que está legal aí atrás aí, na imagem. Darwin formulou a teoria, né, de que todos os animais possuem órgãos similares, diferindo apenas na sua complexidade. É o chamado órgãos homólogos. E já foi citado a vocês no assunto ligado a evidências evolutivas, né, de órgãos homólogos e órgãos análogos. Os órgãos homólogos seriam indivíduos que têm a mesma origem embriológica, mas ele pode ter o mesmo ou ter a mesma função ou não. É o caso, por exemplo, da organização estrutural da pata de um cavalo com um braço humano com relação à barbatana de uma baleia e as asas de uma ave de morcego. Então, a organização embriológica dele, da alçada, é a mesma coisa. Tem húmero, tem radiuna, tem falanges, aquela coisa toda, para todos eles, né? Diferem com relação ao tamanho, né, da sua complexidade. E também podem diferir em relação à função. Quer dizer, a pata de um cavalo é para locomoção, os membros superiores do homem, no caso, é para manipulação. A parte da barbatana da baleia serve com efeito de remo para natação. Asa de morcego e asa de ave é para voo. Então, para cada um deles tem funções que são específicas, mas para a asa de ave e a asa de morcego ele tem a mesma função. Então, os órgãos homólogos podem ter a mesma função ou não, tá? Mas tem todos eles obrigatoriamente a mesma origem embriológica. Esse é o must dessa ideia. Os órgãos também podem ser análogos. Você, por exemplo, tem a asa do inseto com a asa de uma ave ou a asa de um morcego. Todos eles têm a mesma função, voo. Mas a asa de um inseto não tem nada a ver embriologicamente falando em relação ao desenvolvimento embriológico da asa de uma ave, que é a mesma da asa de um morcego. Tá? Então, por isso que eles são chamados órgãos análogos, que significa dizer que eles fazem a mesma função, mas não têm a mesma origem embriológica. Então, essa habilidade de escrita, né, de argumentação, Darwin tinha de matar a pau. Ele era muito bom nesse sentido aí. Como é que é conhecida essa teoria? É a chamada ideia de órgãos homólogos e análogos que eu acabei de falar para vocês aí. Darwin também fez o curso de História Natural de Robert Jameson, onde aprendeu sobre geologia estratificada e estudos da classificação de plantas, ajudando os trabalhos com grande coleção nos museus e universidades. Isso foi o grande chavão dele, porque Darwin não tinha esse negócio de miséria, sabe, de guardar coisa para ele. Ele ajudava mesmo, se empenhava. Então, o museu e as universidades lucraram muito com Darwin. Essa é a parte interessante dessa história aí, porque ele passou muito material para o museu, muito material para a universidade, tanto é que fala que uma quantidade de coisa que ele achou, até hoje, está sob investigação. Assim, está sob efeito de catalogação, de tanta informação que ele adquiriu nas viagens dele pelo mundo afora, coletando diversos tipos de seres vivos, de animais, de fósseis, aquela coisa toda. O pai de Darwin ficou muito decepcionado com a falta de interesse do filho pela medicina e, em 1827, matriculou em um curso de artes da Universidade de Cambridge para que ele se tornasse um clérigo, né, quer dizer, um padre. E é engraçado, né, ironicamente, um padre, pois é o que permitia melhor renda. Depois da medicina, né, o que se pagava mais era a parte religiosa. Aí vem aqueles critérios de divulgação. A medicina, hoje em dia, né, a gente sabe disso, que não é uma medicina que seleciona os melhores candidatos por ter talento a entrar na área médica, né? Mas ali ele está sendo cobiçado com uma área para ganhar melhor salário. Então virou praticamente um bando de mercenários, né? Você tem pessoas que são médicos de fato, tem pessoas, no caso, que estão médicos, é diferente. Ele está ali com o motivo de ganhar mais dinheiro. Agora, se ele tem habilidade mesmo para ser um médico de primeira, isso é questionável. É esse tipo de situação que você tem que levar em consideração aí. Por isso que alguns médicos não dão certo. Então você fala assim, não, e o médico, né, é quase uma palavra de um padre. O que ele falou decreta quase só sentença de morte. Não, mas já aconteceu isso. Eu falei, mas pô, espera aí. Ó. Se vai acontecer isso comigo, eu quero ter uma segunda opinião. Você vai buscar outra informação. Não deu certo comigo, busca outra. Né? Em vez de perder tempo no médico, o pessoal fala que é médico tradicional na cidade, mas às vezes ele não tem competência, né, de absorver todos e toda a variável de doenças que tem no mundo afora. Então é por isso que você tem que buscar especialistas da área. Então tá aí a foto do homem que, à medida que ele foi envelhecendo e guardando a informação, que ele não teve pressa para divulgar os trabalhos dele não, viu gente? Vocês vão ver aqui mais para frente.
Darwin gostava muito de coletar besouros, juntamente com um primo dele chamado William Darwin Fox, que apresentou o reverendo John Stephen Winslow, que é esse homem aqui, ó. Quer dizer, na realidade, vou mostrar para você mais para frente aí. Professor de botânica e especialista em besouros. E aí você tem os diversos tipos de besouros que acontecem na natureza, que são fantásticos. O grupo em si é lindo, né? Parece um bicho metalizado, aquela coisa toda, parece um tanque de guerra, e o que é mais impressionante, esse danado voa. Né? Um bicho pesado desse, eu falei que tem uma força gigantesca e tem a primeira asa, um par de asas duros, e tem umas asas finas maiores no corpo deles e alça voo. Né? Ainda jovem, ingressou-se no curso de História Natural de Winslow e se tornou um dos seus alunos favoritos. Quer dizer, além disso, ele foi convidado, né, para entrar no curso de História Natural, que é exatamente a área da biologia, para entender melhor. Olha uma joaninha dourada, coisa mais bonitinha. Eu vi aqui em Brumado, uma dessas aqui. Tá? Fiquei apaixonado de ver uma situação, só que eu não prendi, não. Falei, deixa essa bichinha voar, porque é raro. Tá? Darwin também acabou se interessando por teologia, né? Estudo que o pai passou ele para a parte de clérigo, né, para entender as doutrinas religiosas. E a parte mais irritante dessa história foi esse, ó. E mesmo sem estudar tanto para as outras matérias, ele se saiu muito bem. Tanto que em 1831, em suas provas finais, ele ficou em 10º lugar, colocado entre 178 pessoas lá que estudavam o tempo todo. Tá? Desesperado, as pessoas ficavam até com raiva dele, porque ele era tipo aquele aluno patropi. Né? Ele chegava na sala sem crise, beleza, aquela coisa toda, mas eu ficava muito tempo estudando. Mas ele tinha uma capacidade de memória fotográfica danada. Ele escutava as palestras que eram apresentadas com isso e não esquecia. E ele tinha uma habilidade muito boa de escrita. Né? Aqui, ó, você tem outro besouro também fantástico, chamado Gigante Golias, né, que é um dos maiores besouros do mundo. E esse troço voa, viu, gente? É impressionante aí. Aí vem a citação dele, que é interessante. Vem a parte histórica dele com relação à parte de viagens. Vamos citar aqui, ó. E viajou esse homem, viu? Pelo mundo afora. Darwin fez algumas viagens para explorar diferentes lugares. Entre elas, fez pelo acompanhante do capitão do navio chamado Robert Fitzroy, né? Capitão do barco inglês HMS Beagle. Beagle é uma raça de cachorro canino, né? Que é chamada abelhudo. O Snoopy, o desenho do Snoopy, ele é um Beagle, né? Para você ter uma ideia. Vale até a pena você consultar isso depois na internet, como é que é um Beagle, para você ver como é que o cachorro é bonitinho, que é um cachorro de caça, né? De perninha curta. O objetivo da expedição era mapear a costa da América do Sul, que deveria durar no máximo 2 anos, e durou 5. Por que durou tanto tempo assim? Porque à medida que ele era tão sistemático, era tão organizado nesse negócio, que à medida que ele foi visitando, né, as regiões e anotando, tudo que ele descobria novo, ele conseguia também empalhar, né, quando o bicho necessitava ser empalhado, ele fazia a técnica de taxidermia nisso. E também ligava a ação dele em relação a efeito de descrever a espécie em questão. Então, isso, quando ele encontrava novas embarcações de navios ingleses, ele deixava tudo encaixotado bonitinho, assim, manda para a faculdade tal, manda para o museu tal, aquela coisa, ele ia mandando. Tá? O recurso que ele recebia, ele destinava tudo que ele tinha recebido para um determinado lugar. Mas enriqueceu essa galera, viu? Principalmente o museu, porque o museu começou a apresentar muita novidade, né, que não tinha, então começou a ter um movimento, um fluxo de muita gente visitando o museu para ver a nova espécie, para ver um novo achado de um animal pré-histórico, aquela coisa toda. Então muita gente curiosa começou a visitar o museu. Antigamente um troço difícil de ter gente lá dentro, começou a ter um movimento muito significativo e muito lucrativo de gente. Né? E aí a pessoa fala, investe nesse homem aí porque é uma mina de ouro. Por isso que ele permaneceu mais tempo no mar. Sofreu pra caceta, porque ele vomitava quase o tempo todo. Porque olha a embarcação dele, não é embarcação moderna, uma barca à vela, aquela coisa toda. Foi corajoso, que ele teve quase 3, 4 pontos nessa viagem, que ele quase sofreu naufrágio. Ele sofreu quase naufrágio aqui na virada da ponta da América do Sul, na virada da ponta da África, quase 2 vezes aqui no Oceano Pacífico, né, um volume gigantesco, né, para passar, né, correr o alimento todo. Visitou o Brasil 2 vezes na região de Salvador e na região de Porto Seguro. Ele voltou 2 vezes em Porto Seguro, porque ele ficou apaixonado com a quantidade de besouros que apresentava a Mata Atlântica. Ele quase endoida, falou, rapaz, que coisa legal. Mas teve uma tristeza aqui no Brasil, porque a permissão para ele coletar as coisas e sair foi uma burocracia desgraçada. Ele falou, ó, o paizinho desgraçado em matéria de enrola de obter documentação. Tá? Ele cita isso no relatório dele, né, da irritação que ele passou aqui com relação à burocracia brasileira. Infelizmente, né, nesse trabalho. Então, parece que não mudou nada, né, no que é colocado aqui.
As descobertas de Darwin fez nessa viagem contribuiu muito para a sua carreira como naturalista, dando base para a sua teoria, né? Teoria da seleção natural. Durante a viagem, Darwin estudou uma grande variedade de características geológicas. Ele tinha um trabalho baseado em Charles Liu, que era companheiro dele, que era um geólogo de primeira, né? Fósseis, né? Sobre uma grande quantidade de fósseis. Aqui na América, por exemplo, na região da África, ele achou, na região da Argentina, ele achou um cliptodonte, em que um nativo, né? Um menino morando dentro da carcaça de um cliptodonte. Ele falou: rapaz, me vende isso aqui, me troca isso aqui. Fez um negócio para conseguir aquilo e mandou para o museu lá da Inglaterra. Organismos vivos diversos, né? E conheceu também diversos nativos. Então ele pegava muita informação local também. Ele era muito paciente, escrevia, tinha uma habilidade legal. Então ele não se limitava apenas a pegar a coisa, encaixotar e levar, não. Ele já escrevia o que acontecia, fazia uma espécie de um diário de bordo e mandava para a pessoa para ele ter uma ideia do que é aquilo, né? As pessoas nativas tinham mais ou menos noção de que bicho era aquele tipo de comportamento, ele relevava muito. Essa imagem aqui mostra o filme dele, né? A criação, a origem, né? É colocado. Se vocês puderem assistir, chama-se Origem, né? Contando a história de Charles Darwin, é bem interessante. Tá? Ele também coletou um grande número de espécies, entre elas muitas que a ciência não conhecia, por isso que gerou, né, uma curiosidade gigantesca nos museus e também nas faculdades com relação a ele. Então, com o tempo que ele permaneceu no mar, meu filho, ele se tornou famoso. Todo mundo queria conhecer esse gigante, né? Com essa habilidade de escrita tão grande e que trazia muita informação científica, né? Novas espécies com relação aos museus e universidades da Inglaterra. Aí vem uma porção de umas perguntas que vão colocar aí, que o texto para frente vai responder para vocês, tá? Qual é a grande habilidade de Darwin apresentada? Vocês vão ver o que aí para frente vai descrever, porque ele tinha habilidade, principalmente escrita, né, nessa formação dele. Por que as Ilhas Galápagos mexeu com a sua curiosidade e o ajudou a embasar as ideias evolucionistas? Porque ali você tinha espécies que são próprias na região, encontradas somente lá. Você que tem que a Ilha de Galápagos tem 12 ilhas, né, que são colocadas, cada uma com uma particularidade específica, selecionou esse tipo de bico desses pássaros são colocados aí, que ele teve a capacidade, né, de observar e tentar entender por que acontecia esse tipo de distribuição desses pássaros nessas ilhas, que eram oriundas do Equador, né, e da região do Peru também, que são chamados tentilhões. Né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de detalhes aí. Que conclusões ele conseguiu obter observando os seus dentilhões de Galápagos, né? Vamos falar isso para frente, e que contribuições as viagens de Darwin ofereceu para as faculdades Museu de Londres. Então aí você vai, pode depois, quando você fizer a revisão, tentar verbalmente tentar responder essa pergunta, e se não conseguir, você assiste, né? Aí para dentro vai respondendo todas essas questões que estão colocadas aí. Então vamos dar continuidade. Ó. A primeira habilidade dele está aqui, ó, né? Através das suas anotações, que são muito detalhadas, Darwin mostrava seu talento para a teorização, dando base para os seus trabalhos posteriores. Então, ele descrevia uma ideia muito bem colocada, era muito eloquente, bem didático, então era fácil o entendimento. Isso é uma habilidade de escrita dele que era notória. Tá? Mas, com todas as descobertas, nenhuma o deixou mais intrigado e curioso do que quando ele parou nas Ilhas de Galápagos, onde descobriu cotovias, né, que são pássaros, né, aquele que mostrou aqueles bicos, que se diferenciava de uma ilha para outra, que são 12 ilhas diferentes, além de outros animais que somente existiam na ilha, como o caso aqui das iguanas marinhas, né, que são répteis que pastam. Isso aqui é diferente, normalmente reptiliano, normalmente eles são carnívoros, eles aqui não, isso aqui são herbívoros. Eles mergulham na água e passam as algas que ficam presas aos rochedos, depois volta para esquentar de novo e mergulham na água. Essa água é fria, que é uma coisa absurda. E frio para um réptil é complicado, porque ele é psilotérmico, né? Então ele precisa esquentar bem o corpo e depois ele mergulhava na água e comia debaixo da água, pastava, depois voltava para a pedra, aquecer de novo e voltava de novo para poder comer. Aqui você tem determinados caranguejos que eram só encontrados aqui, e também os chamados atobás de patas azuis, né, que é um tipo de um pássaro marinho que só é encontrado, né, na Ilha de Galápagos. Então ele começou a observar isso e tentar explicar, né, por que era dessa forma esse bicho. E o grande elemento que ele chamou a atenção, né, do sistema de adaptação que dava reforço da chamada capacidade de ser vivo e ser selecionado de acordo com as vantagens que ele tinha própria do seu material genético, que embora genético não era a palavra que ele citava, que não existia disciplina genética. Mas aí essa distribuição dos pássaros nessas ilhas, cada uma com a sua particularidade. Tem ilha que é mais deserta, tem ilha que é mais savana, tem mais assim campal, com maior quantidade de sementes duras. Outras, você tinha uma ilha que era mais
tipo florestal, com uma abundância maior de insetos. Então, os pássaros que tinham nessa ilha tinham bicos menores, que eram caçadores de insetos. Então, cada qual na sua, vamos dizer assim, cada qual no seu quadrado, como o pessoal fala, cada qual no seu ambiente mais apto para eles poderem se desenvolver. Então, aqui, ó, ele observou muito os tentilhões, também chamado de cotovias, né, para alguns autores. É um exercício que colocava para os alunos relacionar que tipo de alimentos ele tem, né, numericamente nesses quadros aqui, e que tipo de bicos eles apresentavam, né, desse diversos tipos de alicates que são colocados aqui. Ó. Repare que os alicates que são mais grossos, como o FG, aponta para esse tipo desses pássaros aqui, são pássaros que são acostumados a quebrar sementes que são duras, então eles precisavam de bicos mais resistentes. Os bicos que são mais finos, que são mais delicados, como são colocados esse aqui, revelam pássaros que têm capacidade de comer insetos que são mais pequenininhos. Então, o indivíduo não precisa ter um bico desse tamanho para comer um inseto que é mais delicado. Então, o próprio ambiente, né, foi selecionando aqueles seres vivos que estavam mais aptos a sobreviver naquela área, conforme as condições ambientais, né, de alimentares que tinha naquele lugar. Então, aqui você tem um gabarito. Ó. Mostra aqui a distribuição dos tipos de bicos de acordo com o alicate, né? Por exemplo, aqui o alicate G coincide com o efeito de um bico mais resistente, né? O alicate B com o tipo da formação de um bico mais delicado, mais fino, que é especializado em comer insetos. E os tipos de alimentação que eles tinham tá aqui, ó. Pequenos frutos, pequenas flores, botões de flor, aquela coisa toda tá aqui, ó. Bico indicado com efeito de catadores de insetos, aquela coisa, como está aqui desse pequenininho 3, né? Que ele era especialista em comer insetos delicados, então precisava de bico pequeno. Aqui o outro era mais versátil, um que ele podia comer frutos, podia comer flores, podia comer botões, né? Os 5 aqui, apontando para essa carreira, eram bicos mais fortes, portanto, eles são comedores de semente, capacidade de quebrar a semente, nessa coisa toda. Então, ele observou isso tudo. O pássaro mais legal que tinha na ilha, né, que ele descreveu e ficou apaixonado com isso, foi esse dentilhão aqui, com a habilidade de usar uma ferramenta, com a parte de um espinho, e esse espinho ele conseguia pousar num tronco caído de uma árvore e escutar ruído de roçar de larvas de besouro, né, que são grandonas, né? Então, como ele não tinha condição de entrar no túnelzinho onde ele estava cavando para poder comer a madeira que estava apodrecendo, ele ia atrás de um espinho, né, de um cacto, quebrava o espinho e usava o espinho como um palito para puxar a larva para fora. Então, ele usava como se fosse uma ferramenta, né, de caça, e quando ele conseguia isso, ele acabava comendo, tinha um brinde para ele, um monstro, um gigantinho de uma larva de besouro, que era grande, bem desenvolvido. E aí ele tinha esse tipo de habilidade, né, que foi desenvolvida e repassada, né, depois para frente aí. E poucos pássaros têm esse tipo de habilidade. O pássaro mais habilidoso do mundo é um tecelão asiático, que ele tem capacidade de pegar palhas de determinadas palmeiras e ir tecendo, e faz um ninho perfeito, como se fosse uma cabaça pendente. Né? E tem que ser uma perfeição esses detalhes que ele faz desse enlaçamento dessas palhas, que não pode sobrar ponta, porque senão não chama a atenção da fêmea. A fêmea pousa no ninho e faz uma inspeção para ver se o ninho está beleza, antes de acasalar com esse pássaro. A exigência da fêmea é gigantesca, tá? Desse tipo de acasalamento. São as curiosidades do mundo animal. Durante a sua viagem na Inglaterra, John Winslow dedicou-se a espalhar na comunidade científica, fornecendo vários naturalistas espécimes e cópias impressas das descrições geológicas de Darwin fazia. Né? Porque Darwin teve, como eu falei com vocês, a influência em Charles Lyell, então ele tinha muita informação a respeito da geologia, a riqueza de detalhes de determinado tipo de solo, e também descoberta de fósseis, né? Esse trabalho, né, que contribuía. Então esse é o John Winslow, que também era professor dele. Mas ele ficava fascinado, porque foi um dos alunos brilhantes que ele tinha, então ele divulgou muito o trabalho de Darwin, tanto na comunidade científica, nas faculdades, como também no museu. Então, isso acarretou o quê? Quando ele retornou na sua viagem, de hoje de outubro de 1837, quase 5 anos no mar, Darwin já era famoso. Todo mundo queria conhecer essa fera, né? Quem é esse cara que escrevia tão bem, que mandava tanto material legal para as faculdades? Ele já voltou famoso. Mas graças também à divulgação de John Winslow, que ele também era influente nos meios acadêmicos, então ele defendia Darwin assim, com unhas e dentes, falou, rapaz, esse homem aqui é uma obra-prima na parte da ciência de informação. Tá? Aí vem uma coisa interessante, ó, foi a graça de Darwin. Ó. O pai de Darwin viu que ele ficou muito famoso, aquela coisa toda, então resolveu ajudar o filho, para que ele seguisse carreira tranquilamente, através de vários investimentos.
dando condições para que Darwin tivesse uma carreira cientificamente autofinanciável. Então, Darwin não dependia de verba de ninguém. Para ele viajar nesse navio, ele foi convidado pela rainha, né? Sabia que ele era um bom naturalista, que ele tinha boa escrita, então ele assumiu a, a, esse dever, no caso, de fazer esse conhecimento, né, científico da fauna e flora do mundo afora. Ele assumiu de boa e foi se aventurar aí. Mas depois o pessoal ficou encantado pela capacidade dele de informação, eloquência de escrita, aquela coisa toda. O pessoal ficou realmente muito assim, fisgado. Quando o pai percebeu essa habilidade, eu falei, ó, deixa eu financiar esse indivíduo aí, que esse menino aqui ainda vai me dar orgulho, né? O trabalho que ele tinha aí. E como o pai tinha uma vida financeiramente boa, né, que é uma família rica, ele não dependeu de verba de governo nenhum. Por que Darwin se tornou tão popular nos meios acadêmicos, no envio de diversos materiais para museus e faculdades? Vai citar aí para frente para vocês verem, que é uma reflexão, né, do que vai apresentar na frente. Qual o histórico familiar de Darwin no casamento e filhos, né? Você vai ver o caso, quantos filhos ele teve, com quem que ele casou também, que é curioso, né? Uma curiosidade, né, histórica. Qual era o grande temor de Darwin no desenvolvimento dos seus trabalhos? Essa é outra pauta também que é bastante interessante, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Viu? Então vamos lá ver essas três reflexões, né, que vai falar dos textos, dos slides, vão colocar aí para vocês. Então, vamos lá. Através das plantas e fósseis que haviam coletados durante a viagem no Beagle, Darwin surpreendeu vários especialistas e publicou artigos sobre o assunto, se tornando ainda mais popular. Então, como falei com vocês. Ó. Por que ele se tornou popular? Devido a essa sua capacidade, né, de embasar as informações deles com os achados. E, ao mesmo tempo, descrevendo uma forma, né, de teorização, uma ideia, né, que ele podia colocar para poder ser apresentado por que era daquela forma e as possibilidades dessa formação. Essa imagem que você está vendo é um cliptodonte, né? É um tatu gigante. Está no museu da parte lá da Inglaterra. Então, e ele publicava isso nos artigos e, consequentemente, todo o efeito acadêmico vindo aquilo ficava admirado, né? A formação dele foi um rapaz, ele se tornou muito conhecido, embora ainda ninguém tinha visto Darwin pessoalmente, porque ele estava trabalhando no meio marítimo. Em 1839, ele se casou com a prima Emma Wendelbund, que teve 10 filhos, entre eles, mas só que 3 tiveram morte prematura. Então, ele ficou com uma família de 7 crianças aí. Essa é a esposa de Darwin. Durante a sua vida, Darwin se dedicou inteiramente em desenvolver a teoria da evolução. Sabia que a ideia da transmutação das espécies era mal vista na sociedade, indo contra as leis de Deus, podendo significar sua ruína. Então, ele foi mais cauteloso. Ele não peitou de vez a informação como Lamarck fez, não. Ele foi procurando embasar, né, para ter mais conhecimento, mais subsídio, mais lógica na apresentação, né, ter mais sustentabilidade nisso. E a partir disso, depois, para ele apresentar a ideia, ela ficar mais fácil de ser acatada. Tá? Então, ele não teve pressa, não. Na realidade, ele enrolou bastante. Viu? Então, vamos ver lá. Do que se tratava a teoria de Charles Lyell no Centro de Criação e especializado em Geologia? Era exatamente isso. Charles Lyell ele mostrava que os sistemas de estratificação que apresentava na Terra, a quantidade de camada que tinham, ele apresentava registros históricos, né, na parte de fósseis que não guardava relação nenhuma com relação aos bichos lá em cima. Eram elementos totalmente distintos. Mostrando que a natureza, na estratificação que ela apresentava, ela era dinâmica. E aí vinha exatamente aquele reforço máximo. Ó, se a natureza é um ambiente totalmente dinâmico, por que as espécies têm que ser fixas? É o primeiro contraponto, né, de ataque em relação à ideia de fixismo, é essa, que a ideia de fixismo é equivocada porque ela não segue uma lógica. Se os bichos cá em cima seguem a mesma organização do passado, os bichos embaixo, né, registrados historicamente nos estratos, né, tem que ter a mesma organização dos bichos em cima, e não era assim. É o chamado, ele questionou isso, né, na área de geologia. Mas foi um grande companheiro de Darwin. Viu? Qual foi o primeiro livro publicado de Darwin na sua importância? Na sua colocada aí, você tem a chamada Viagem do Beagle, ele escrevia como se fosse um diário de bordo. Foi colocado, é o primeiro livro de publicação dele aí, onde ele escrevia as aventuras dele no ambiente marinho. E dá algumas pontas de ensaios, né, a respeito da ideia dele, né, da capacidade da natureza de poder selecionar o mais apto. Já estava no caminho. Mas ele não tinha ainda a ideia da chamada seleção natural. Mas ele tinha a ideia de que a natureza tinha um processo ímpar, né, de sempre selecionar os que estavam mais bem adaptados ao ambiente. De que forma o trabalho de Thomas Malthus, né, contribuiu para a elaboração da teoria de Darwin? Luta pela vida, luta do mais capaz. Né? Não do mais forte, mas aquele que melhor se adapta.
Então, Malthus ele revelou que o crescimento da alimentar no planeta crescia de uma forma aritmética, enquanto que o crescimento dos seres vivos crescia de uma forma exponencial. Se cresce numa forma exponencial e não é igual à forma aritmética, então você gera um quadro que chama fome e, consequentemente, competição. Daí a natureza impera, selecionando os mais aptos a sobreviver. Tá? Aquele que tinha a melhor estratégia de adaptação é que conseguia sobreviver no ambiente. Qual a importância da fauna das Ilhas Galápagos para os trabalhos de Darwin? É a diversidade de vida própria naquele lugar, né? Quer dizer, você tinha indivíduos que são próprios daquela área, né? Que não existe mais em espaço nenhum no planeta. Por isso que Galápagos é considerado um patrimônio histórico, não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Né? Ele é controlado, né, pela parte do Equador, né, para poder, fazem parte do controle, né, marítimo daquelas ilhas. Tem gente lá que é turista e é um farofeiro, quer matar os bichos, quer tirar a foto junto e não faz isso. É tudo controlado direitinho. Então tá lá. Você vê isso, essa distribuição. Ele observou na formação das ilhas de Galápagos, tá vendo? Controlado pelo Equador. Você vê determinados tipos de pássaros que vivem em árvores, portanto vivem em áreas de vegetação mais densa, e outros que são pássaros que vivem no chão, que são comedores de sementes. Repare que os bicos deles são mais resistentes, né? A formação são mais grossos, para poder capacidade dele de quebrar sementes que estão no chão. Então eles são granívoros e outros são insetívoros. Tem os bicos mais finos, né, e menores em tamanho. Na primeira edição do livro, né, A Viagem do Beagle, né, que é o relatório que ele fez, Darwin explicou a distribuição das espécies de acordo com a teoria de Charles Lyell, Centro de Criação em Geologia. Tá lá, A Viagem do Beagle, foi o primeiro trabalho dele. Os trabalhos de Thomas Malthus evidenciavam uma competição para os seres vivos que se alimentavam, então a luta pela vida. Né? Então aqui já evidenciava a ideia da capacidade dos seres vivos, selecionando, a natureza seleciona aqueles que são os mais aptos a sobreviver nesse local. Tá? Já em edições posteriores, ele já dava indicações de que via e a fauna é encontrada nas Ilhas Galápagos como evidência de uma evolução própria de uma determinada área, tá? Porque só encontrava seres vivos naquela área, que não encontrava em nenhuma parte do mundo. Que problemas de saúde foram desenvolvendo em Darwin? Esse aí, o relatório continua, né, nos slides apresentados aí para vocês. Né? Por que Charles Darwin custou a publicar seus trabalhos? Já foi apresentado, né, que foi uma questão de princípio religioso aí, né, de medo da Igreja Católica e de outras igrejas. Que evento ocorreu para ele, de fato, liberar essas pesquisas para o conhecimento público? Como ficou conhecida a sua publicação e qual a citação em seu livro mais significativa? Vou dar um resumão para vocês. Aí vem, ó, citando a citação dele mais significativa é essa. Não é o mais forte da espécie que sobrevive e nem o mais inteligente. É aquele que melhor se adapta às mudanças. É a ideia da chamada seleção natural. Tá? Muito bem. Respondendo então ali, ó. O que acometeu de problema na vida de saúde de Darwin? Duas coisas graves. Primeiro é o seguinte, Darwin não gostava de muita gente. Tanto é que ele não participou de nenhum debate público. Quem assumiu esse debate público para ele foi Thomas Huxley, que foi conhecido como o Bulldog de Darwin. Ele era um cão de guarda, era um cão para falar. O cara, além de ser muito inteligente, muito eloquente na fala, ele era irônico pra caceta. Ele gozava da cara do sujeito assim, ó, na tora. Né? Que é engraçado essa situação dele. E é curioso, essa é a parte mais legal que tinha para poder chamar a atenção a respeito deste assunto. E isso é tudo cortado nos livros didáticos. Né? Até porque o pessoal tem pressa de passar a informação em vez de você curtir, né? O que aconteceu de fato, né, com esse pessoal para chegar nessas conclusões que são colocadas aí. E também ele acabou matando Darwin, foi esse mal de Chagas, né? A doença que é provocada pelo Trypanosoma cruzi e que é transmitida pelo barbeiro, né? Que ele adquiriu nessas visitas dessas matas que ele visitou aí, em relação às florestas tropicais. E isso, consequentemente, piorava, atrapalhava o desenvolvimento do seu trabalho, porque ele cansava muito, né? Ele perdia a parte de concentração, tinha que deitar com mais tempo, né? Ele começou a sofrer mesmo, né? Porque foi comprometendo o ritmo cardíaco dele. E é engraçado, 5 pessoas conversando com o Darwin, ele travava. 2, 3 pessoas, no máximo, conversando com ele de boa, ele conversava beleza. Mas quando tinha mais gente reunindo, né? Tentando pegar a informação dele, ele não falava mais nada. Ele começava a suar, começava a tremer, aquela coisa toda, tinha síndrome do pânico. Tanto é que diz uma nota interessante que quando ele estava num impasse muito grande, né, de discussão, ele estava, enquanto estava comendo assim, os bate-bocas entre a Igreja Católica e os evolucionistas
para efeito de a discussão dos trabalhos, dos temas da ideia de Charles Darwin sobre a seleção natural, Darwin estava numa pracinha, sentada lá com a esposa dele, jogando pipoca para os pombos. Ele não estava nem aí. É engraçado essa colocação, né? Ele não esquentava, não, porque ele sabia, se ele fosse naquela plenária, ele travava. Não falava, ele tinha síndrome do pânico. A teoria de Darwin já se encontrava bem avançada, mas ele temia publicá-la, sendo que as suas ideias sobre a evolução gerariam enormes controvérsias. Sabia que a controvérsia maior seria as pressões religiosas. E ele também, em respeito à mulher dele, né, que era muito religiosa, ele sabia que se por acaso ele publicasse, a igreja poderia vir em cima dele e proibiria até as mulheres e filhos dele frequentar ambientes religiosos, porque apontava ele como um anticristo. Esse é o problema que a sociedade enfrenta, por isso que eu estou falando. Às vezes, citações que você faz, né, na sua pesquisa, né, que bate com o princípio religioso, tu vai sofrer uma pressão desgraçada, viu? Tá lá. Mexer com princípios religiosos é sempre uma grande cruz. A igreja entra de sola mesmo. Por isso que tem aquela citação que eu falei com você. Se você descobrisse uma coisa extremamente escandalosa, né, para se divulgar na sociedade, você teria capacidade de divulgar? Pensa num processo desse esbarra no princípio religioso, para ver que pancada que tu vai sofrer. Mas um fato fez com que Darwin agilizasse a publicação da teoria, pois em 1856 esse companheiro dele aí, Charles Lyell, que aparece na foto, leu um artigo sobre a introdução das espécies, escrito no Naturalista, lá na Índia, né? O cara também era inglês, né? Chamado Alfred Russel Wallace. E o seu artigo era muito similar à teoria de Darwin, sobre a capacidade dos seres vivos em se adaptar no ambiente em que a natureza tinha capacidade de seleção. Então, Liu pressionou o naturalista, falou: você vai perder esse trabalho seu. Ó. Ele tem que publicar o máximo para ir na frente dele, senão o Wallace vai assumir isso como ideia dele e você vai ficar para trás, vai perder todo esse histórico. Né? São mais de 30 anos você com esse trabalho na mão, meu filho. Se vira e vai publicar. E assim ele poderia provar, né, que desenvolveu a ideia antes de Wallace, que o Wallace é esse aí, mais velho, né, porque quando ele foi chamado, ele tremeu nas bases. Foi a parte mais curiosa, porque Darwin pagou a passagem dele e falou: venha para cá. Né? E aí o Wallace ficou sem entender, falou: mas o que um cara, na magnitude que tem de informação, vai pegar para um indivíduo com 26 anos de idade, vou querer com um moleque, né, vamos assim dizer, né, de Davi com 50 e poucos anos, vai querer comigo, né, nesse tipo de informação. Então ele ficou muito nervoso, né, para poder apresentar. E Davi falou que foi apresentar para ele e falou: olha, eu quero que você veja isso aqui. Mostrou para ele a ideia, que ele elogiou o trabalho dele, né, e mostrou, né, a efeito da congruência. E aí foi isso aí o que aconteceu. Mas ao invés de lançar o livro na frente de Wallace, ele propôs uma apresentação conjunta. Essa foi a elegância de Darwin. Ele não foi presunçoso ou não foi prepotente, falar assim: a ideia é minha, quem tem que respeitar aqui sou eu. Então ele resolveu fazer que o lançamento do livro teve o nome da citação dos dois elementos, né, de Wallace e de Darwin. Só que a charge aqui mostra uma situação interessante. Ele publicou um artigo. Olha a quantidade de informação durante 30 anos que Darwin tinha. Então o peso, né, da ideia, né, de vários exemplos que ele foi coletando ao longo da vida dele era muito mais significativo do que uma mera publicação de Wallace. Não desrespeitando, né, a informação dele, mas os dois se complementavam. Né? Mas aí vem uma parte interessante. Ó. Porém, seu livro somente foi publicado 3 anos depois, né? Ainda levou 3 anos para publicar, com o nome A Origem das Espécies, o qual causou grande polêmica entre a sociedade, especialmente nos meios religiosos. Ok? Darwin dizia que as espécies evoluíram através de sucessivas gerações, prevalecendo sempre o mais capaz. E é interessante, nessa publicação aqui, o Wallace falou com ele: por que você não publicou, Darwin, esse trabalho seu? Já que ele está notoriamente mais cheio de detalhes, com grandes exemplos, assim, inegável. Né? A parte mais admirável que tem é a quantidade de exemplos que você coloca aqui, que pode ser testada por qualquer um. Ele falou: eu tenho os meus motivos. Na realidade, o motivo dele era o medo, né, da perseguição religiosa, principalmente em cima da mulher dele, que era muito religiosa. Então, ele respeita, ele segurou muito. Né? Até nisso ele foi relativamente elegante. Tanto é que quando você abre as primeiras páginas do livro, né, da Origem das Espécies, ele fala assim: longe de mim questionar qualquer tipo de fé das pessoas. Né? O meu trabalho se declina a mostrar às pessoas que a natureza ela tem um poder seletivo. Né? Ela não questiona a fé das pessoas no sentido de acreditar ou não em Deus, mas simplesmente mostrar que a natureza ela é dinâmica e esse dinamismo faz com que ela sempre seja apta a selecionar as espécies que devem ser mais adaptadas para sobreviver naquele determinado espaço.
Razão na qual eu denomino isso como seleção natural, junto com o trabalho de Wallace, que complementou as ideias, né, dentro das suas pesquisas também particulares, e que chegaram-se ao mesmo tipo de conclusão em relação a esse trabalho. Então ele foi muito, muito elegante, né, nessa citação, tanto para a mulher dele como para ele. Mas mesmo assim, meu filho, não escapou de crítica ferrenha nisso, não. E a mulher dele também sofreu, viu? Porque aí começou a gozação. Quando ele apresentou isso e depois, repare que na primeira publicação ele não falou nada da espécie humana, ele simplesmente falou dos seres vivos, né? Tirou o nome da jogada. Mais tarde ele apresentou. Quando ele apresentou a ideia, que era congruente à ideia de Lamarck, né, da evolução do homem em processo de ancestralidade, na qual o erro daquela primeira GIF que eu coloquei para vocês apresentando do macaquinho evoluindo até chegar no homem depois de entrar no computador, aquilo é uma ideia equivocada, aquilo não é ideia de Darwin. Aí a evolução dele não é linear, a evolução dele é com dicotomia. Então é ancestralidade. A partir de um ancestral comum gerou o grupo dos pongídeos, né, que a partir de chimpanzé e gorilas gerou o grupo dos hominídeos que foi seguindo outra linha, mas que tem um ancestral comum. Então a galera que não entendia muito bem esse esquema de ancestralidade falou: não, você é parente do macaco, então botou, né? Irmãos, né? Brothers. A gozação. E aí começou o jornal, mídia, né? Financiado principalmente para a igreja, para desacreditar a ideia, né? Colocando ele na cabecinha dele, no chimpanzé, eu falei: tá vendo? Você tem um cara aqui que é um anticristo, que ele acredita. E aqui você tem uma charge até bastante interessante, porque mostra a ideia dele da dicotomia, ó, a partir de um ancestral comum, dando origem a outros tipos de espécies. Isso aqui é a ideia de Darwin, né? Essa árvore, né, filogenética de tempo, né, que essas linhas que se traçam como se fossem tempos, e nesse tempo surgiu um ancestral e aí dando continuidade a outros indivíduos. Aqui você tem um grande amigo de Darwin, né, um grande cara com uma qualidade fantástica de fala, né, eloquente na fala, que é Huxley, né, Thomas Huxley, foi conhecido aí popularmente como o bulldog de Darwin, é o cão de guarda de Darwin. Já que Darwin sofria de síndrome do pânico, ele assumiu essa parte, ele se inteirou bem do trabalho dele e defendia ele, né, uma eloquência muito grande, satírico para a cabeça, cara curtidor, nada. Tanto é que uma das cenas mais espetaculares que ele teve foi a discussão, né, que a Igreja Católica ficou tão irritada com esse bate-boca que estava acontecendo com a Inglaterra, que pegou o melhor cardeal que tinha da Igreja, que tinha uma eloquência de fala muito grande, e foi fazer um debate, né, público entre os que eram seguidores da Igreja Católica, as pessoas, os nomes mais, vamos dizer assim, respeitosos da área da Igreja, e colocou do outro lado a galera da evolução. E começou esse debate. Aí o padre, o clérigo, né, falando para ele, falando assim, porque é admirável o senhor nessa ação de acreditar no efeito lamentável que esse homem fala a respeito da história do homem, né, que a dependência dele vem da parte dos macacos, porque eu, na minha concepção, né, religiosa e a profundo respeito à formação, eu me considero um ser que vem da perfeição divina, porque eu sou fruto daquilo que a Bíblia fala, eu sou filho de Deus, eu sou criação direta dele, e não descendente de um mero macaco, como a sua senhoria afirma aí. Aí eu olhou bem para ele, apertou os olhinhos assim, falou: olha, muito me admira o senhor, dentro dessa sua eloquência que o senhor fala, né, respeitosamente em relação à parte da igreja, de falar que é fruto de uma divindade, mas com uma capacidade cruel, né, de distorcer os fatos em relação àquilo que é apresentada por Darwin. E agora, se fosse uma questão histórica de escolher entre ser descendente de uma pessoa da sua estirpe com a capacidade ordinária de mentir e deturpar informações tão claras como é apresentada por Darwin, e ser descendente de uma criatura como um macaco, né, que vive numa situação verdadeira, né, sem essa capacidade de mentir como a Vossa Senhoria tem, eu prefiro ser descendente de um macaco. Quando ele falou isso, a galera trazendo aquela explosão, como se fosse uma partida de futebol. Aí acabou a discussão, né? Depois desse feito, cada um deu as costas e falou: não, acabou o negócio aqui, né? Como se fosse depois desse embate, né, que a coisa começou a piorar, a pessoa, para aí, vamos parar por aqui mesmo, já tá bom, cada qual siga o seu caminho e vai ser lá. Mas isso aí entrou historicamente nesse tipo de discussão em que realmente tá até hoje rende pano para manga. Pra você ter uma ideia, Estados Unidos hoje tem determinados estados, né, determinadas regiões, né, estados dos Estados Unidos, que é proibido falar sobre Darwin nas escolas. Não se ensina. Que eles seguem um princípio luterano, igrejas que são evangélicas, então falar sobre evolução lá é crime. Você é preso. Em pleno século XXI, viu, gente? Pra você ter uma ideia do como é que funciona esse negócio aí.
Hoje, através de pesquisas e estudos feitos por outros cientistas, sabemos que nem sempre a evolução acontece de forma que é assim tendenciosa para efeito de uma evolução que é seguir uma linha. Ela pode ter, porque o pessoal acreditava que sempre a evolução ela é uma escada, né, do efeito. Ela pode ser escada ou pode ser pontual. Às vezes ela acontece uma modificação que ela se torna inédita, então você nunca consegue achar um descendente histórico. Tanto é que quando falaram isso para Darwin, né, e falaram para ele assim: ô Darwin, você fala que a transformação do homem vem de ancestrais comuns, mas não tem nenhum registro histórico, nenhum tipo de fóssil que comprova isso, né? Para mostrar que realmente nós temos essa descendência de hominídeos. Onde é que estão esse negócio? Ele falou: isso é uma questão de tempo. Não se descobre porque é fóssil. Você tem que ter a sorte de achar, mas uma questão de tempo você vai achar. E aí ele foi um bruxo, né? Grosseiramente falando. Porque 30 anos depois acharam os primeiros fósseis hominídeos na África, né? Tanto é que o fóssil foi chamado Lucy, porque o paleontólogo que descobriu isso, ele estava escutando a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, né? E aí batizou o nome do fóssil de Lucy. Ficou tão eufórico aquela coisa. Eu falei: Darwin tinha razão, né? Depois começou a surgir vários hominídeos em várias partes do mundo. Descobriu em Pequim, descobriu na China, descobriu vários deles em relação à parte da África e foi vendo. Depois surgiu na Europa e assim vai. Através da publicação da sua teoria, Darwin foi premiado com a medalha Wollaston, concedida na Sociedade Geológica de Londres. Esse tipo de cartaz que eu não vi na UFMG, eu não consegui entender, né? Por que colocaram a ideia de Darwin no lado do Triatom infestans, que é o transmissor da doença de Chagas? Depois é que eu fui atinar, né, para ser feito um estudo de parasitologia, é que Darwin também foi acometido com Chagas, né? A doença de Chagas provocada pelo protozoário. Não é provocada pelo barbeiro, viu, gente? Não pisa na bola, não. Tem muita gente lá fora que ainda tem aquela ideia besta de falar quem é causador da doença de Chagas. Fala o barbeiro. O barbeiro não causa nada. Quem causa a doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. Barbeiro é transmissor, ele não é causador. Darwin morreu em 1882 devido a um ataque cardíaco. Aí cessa o efeito da informação histórica dele. Se você quiser mais informação legal, você segue esse endereço eletrônico que está em cima, para você assistir um resumão da história da vida de Darwin. Muito show de bola esse tipo de documentário científico. Quem foi Charles Darwin? Isso é feito com umas pessoas atrás e vai mostrando, né, as experiências, as dificuldades que Darwin falou e a lógica do pensamento dele. Então vale a pena você assistir pegando esse link aí em cima. Aí, ok? Aqui vem a parte do pessoal fazendo resenha, né? Deus resenhando com Darwin. Tem umas coisas que são engraçadas que o povo cria aqui, ó. Ô Darwin, sem piadas dessa vez. Toma, um dinossauro de presente. Ele entrega para Deus e quando ele abre, sai uma galinha dentro. Ó, droga, evoluiu ele. Pocó! É sacana esse povo, fala sério. Porque eles falam, né, que a descendência dos pássaros, a descendência das aves, tem uma descendência direta com relação aos dinossauros. Assim como a gente também tem. A nossa descendência não é de pássaro, a nossa descendência é reptiliana, de acordo com o histórico evolutivo. Aí, tá? Aqui outra parte interessante, ó. Uma mulher perguntando para Darwin: Darwin, eu tô gorda. Aí ele explica assim, ó: para sobreviver nos períodos de escassez de alimentos, alguns animais possuem um mecanismo biológico de armazenamento de gordura no aumento da abundância. Aí, tá, a mulher desiste de falar com ele qualquer coisa, que ele explica biologicamente isso, aí surge um cara e fala assim para ele: ó, o negócio é enrolar, né? Ele, para saber se ele falar que tá gorda, cria um ranço com a mulher. Ele tira o corpinho dele fora. Inteligência, né? E essa aqui foi a máxima que eu achei mais engraçada, ó. Então quer dizer que os dinossauros foram os animais que não conseguiram subir na arca, né? É claro, eu tirei até uma foto que comprova isso aqui. Olha, eu mostrou para Darwin, tá lá, tá lá Noé querendo dar a mão pro dinossauro, pedir a mão, o dinossauro com as mãozinhas dele pequenininhas. Você só tem muita coisa besta na cabeça. Você me deu uma risada que você falei: moço, como é que o pessoal consegue imaginar isso? Humorista é o cão, viu? Fala sério. Então é isso aí, meninos. Espero que vocês tenham gostado. Façam a revisão que for necessário, vocês poderem acompanhar isso aqui direitinho. Tá? Deixa eu só fechar isso aqui legal para a gente dar continuidade à nossa revisão. Seguem legal o que está sendo apresentado para vocês em relação ao estudo dirigido que eu coloquei na sala para vocês. Acompanhem, é só essa questão de acompanhar e passar para o caderno, que você vai sistematizando um assunto que é importante. Tá? Espero que vocês tenham gostado muito da formação desse tipo de história de Darwin e de Lamarck também. E mais para frente a gente vai seguindo as outras ideias que são interessantes, que o próximo bloco, né, que seria
teoria sintética da evolução, né, que é a atual, né, que é aceito, para que a gente possa ter um embasamento mais legal e feche o assunto ligado ao efeito de evolução. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, se cuidem direitinho, estudem. Qualquer dúvida, a gente está à disposição na escola para te acertar com vocês, qualquer tipo de problema que acontecer, né, durante a escola. Fique com Deus e vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente se vê de novo, tá? Um abraço a vocês aí. Até, até.